costumo falar que a gente é uma espécie de bicho do mangue, porque a gente media dois mundos muito distintos, que é o mundo artístico, cultural e o mundo empresarial. E a gente tem que entender como que está se dando cada um desses contextos para que a gente faça a melhor costura possível para ambos os lados, né? Até porque a gente está trabalhando muitas vezes com recursos públicos, né? Mas com recursos também da iniciativa privada. Então a gente precisa fazer essa convergência para que realmente seja bom para os dois lados. Existia um conceito dentro das empresas de marketing cultural, que quando você patrocinava um projeto de cultura, era para trazer retorno de alguma maneira para marketing. Ao longo do tempo, a gente percebeu que um patrocínio em cultura, ele tem muito mais sentido e traz muito mais retorno para a imagem da marca, no sentido de traduzir os seus valores para o mercado onde ela está constituída, para aquela comunidade onde ela se instalou. Quais são as áreas, os setores do mercado cultural que podem traduzir de alguma maneira os valores que a gente está trabalhando dentro da Vivo, né, e da Telemig Celular. E muitas outras vezes a gente ia muito sobre o tipo de análise que as leis de incentivo aprovavam. Eu me lembro um ano, acho que foi em 2003 e 2004, que em Minas Gerais houve um grande aumento de projetos na linha da arte e educação, arte, aí a questão social. E na época, então, a gente elaborou um programa que trabalhava essa questão. Quando a Vivo comprou a Telemig Celular, ela estava exatamente se reposicionando como imagem, como missão, como valor. E ela estava trabalhando nessa questão da sociedade em rede. Porque o indivíduo em rede pode mais. Tem uma vida mais segura, tem uma vida mais conectada, tem uma vida mais divertida, tem uma vida mais social, enfim, mais inteligente. E quando eles viram o tipo de política cultural que a gente desenvolvia na Telemig Celular, eles falaram, é isso que a gente quer para o Brasil. Nessa transição, a gente usou do nosso conhecimento prévio, que já era um trabalho colaborativo, com palcos coletivos, com projetos que se ajudavam de alguma maneira em termos de recursos, troca de conhecimento, etc. E a gente ampliou para esse conceito da Vivo, que já tinha muita sinergia com o que a gente fazia. Então a gente fez alguns grupos gestores para cada um desses programas. E além do grupo de gestores, que de alguma maneira centralizava a política, gestores locais, para que eles pudessem nos dar a realidade local para aquele tipo de atuação que a gente gostaria. Então a gente trabalhou com uma gestão horizontal sempre. A Vivo era um dos atores nessa discussão. A gente não... um primeiro momento, isso foi muito interessante, primeiro momento onde a gente não selecionava sozinho os patrocínios. Esse modelo, de alguma maneira, é apreciado, mas ele é mais complexo de ser realizado, né? Porque ele tem que quebrar muitos paradigmas internos e externos para que ele possa acontecer. E precisa de tempo, né, de maturação. Então a gente queria também consolidar uma política de cultura onde aquele projeto individual, por estar em contato com outros projetos da sua região e, quiçá, de outras regiões do Brasil, pudesse ficar mais abrangente, ter resultados além daqueles que ele estruturou. A gente sempre tentou fazer uma relação mediando os interesses culturais com os interesses da empresa.
Então, em alguns momentos, a gente verificou um intercâmbio mesmo entre a política da empresa e a forma como as leis de incentivo atuavam. Então, a gente acabou favorecendo, de alguma maneira, uma descentralização dos investimentos que tinham na capital, principalmente falando de Minas Gerais, nessa época que a Telemix Celular estava contida só no estado de Minas Gerais. E como a Telemix Celular, na época, precisava capilarizar por todo o estado, a gente começou a provocar uma descentralização da região de Belo Horizonte para ir para outras regiões de Minas Gerais. E isso, de alguma maneira, refletiu também na relação dos produtores culturais das outras regiões e do tipo de aprovação de projetos que a lei de incentivo vinha fazendo, que um percentual muito maior eram de projetos provenientes de Belo Horizonte. Então, esse tipo de casamento, esse tipo de relação, eu acho que foi muito favorável durante esses anos todos que a gente tem desenvolvido a política cultural. No momento quando a gente abre um programa, a gente acaba fazendo um certo estímulo para que as pessoas possam trabalhar também com essas veias, né? O Vivolab, por exemplo, né? Que é um projeto que tenta fazer a convergência entre a questão da tecnologia, do design, das novas linguagens do audiovisual, com o celular. Acho que o celular, ele é o dispositivo tecnológico mais democrático que já existiu. É o único dispositivo, é a única tecnologia que é transversal, que ela não respeita, no bom sentido, nem classe social, nem procedência, nem origem, nem gênero. E vem se afirmando, e a tendência é que cada vez mais se afirme, como mediador da criação artística, porque é talvez hoje o dispositivo mais presente no cotidiano de qualquer um. Hoje eu vejo, por exemplo, que a gente consegue, dentro de uma empresa, conversar com os órgãos públicos muito desembaraçadamente para poder melhorar os processos que são burocráticos, porque envolvem leis, envolvem outras secretarias, envolvem os processos de pagamento dentro das empresas que também não são adaptados para o fluxo externo. Mas eu sinto que está todo mundo, diferente do começo, de quando eu entrei na área cultural, que eu vi muita divergência, as pessoas não confiavam tanto umas nas outras como agora. Eu acho que houve, de verdade, uma evolução nessa questão da colaboração, né, e da confiança entre os atores. Então eu sinto uma liberdade e uma história onde as pessoas estão sentando na mesma mesa para conversar verdadeiramente. Existe uma complexidade muito grande quando a gente fala de processos empresariais e processos de políticas públicas, sim, porque muitas vezes as direções são distintas, né? É claro que eu vejo uma evolução muito grande, mas eu sinto também que alguma chacoalhada na área empresarial pode afetar o tipo de patrocínio que é feito, mesmo ele sendo consolidado, mesmo sendo uma referência como gestão cultural. A gente está vivendo hoje um momento onde a Telefônica comprou a parte acionária da Portugal Telecom e a Telefônica está presente no mundo inteiro e já existe uma política cultural feita nos vários países que ela atende e no Brasil também, quando ela estava concentrada apenas em São Paulo. Esse momento a gente está sofrendo uma alteração, então em plena discussão de uma nova política. A gente está fazendo como se fosse o fade-out da política cultural da Vivo que vinha sendo instaurada até então e juntando todas as pessoas que trabalhavam com cultura dentro da Telefônica e que tinham modelos diferenciados para que a gente possa conjuntamente entender qual deve ser o melhor direcionamento nesse momento.
Eu acho que com esse tipo de trabalho que é feito com leis de incentivos, que hoje tem muitas críticas em relação a isso, mas eu acredito que seja um ponto favorável, é que houve realmente uma profissionalização por parte dos produtores culturais que hoje sabem desenhar um projeto, sabem mapear e monitorar os resultados, que eu acho que é super importante. Hoje a gente está vivendo um momento no Ministério da Cultura onde a questão da economia criativa está super ressaltada, eu acho que no mundo também, mostrando quais são os resultados verdadeiros que a cultura pode trazer para o desenvolvimento econômico de um país. Então eu acho que todos esses esforços, eles vêm sendo uma evolução para todos esses agentes que trabalham com cultura. A luz da lua, a noite escura, a cena toda como no cinema. O bumbo ao longe, o metal.